Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Valorama, 10 minutos de economia, trazendo para você os principais tópicos, as principais notícias, novidades de tudo que acabou acontecendo durante o dia. Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. E como de praxe, aqui do meu lado esquerdo, Felipe, nossos analistas aqui da casa. Bom dia, Felipe, tudo tranquilo? Tivemos poucas notícias no calendário, entretanto tivemos algumas notícias, algumas novidades no mercado financeiro no geral, não é mesmo? Bom dia, Jada. Bom dia, pessoal. Jada, a agenda é bem fraca hoje, né? Amanhã que vamos ter mais novidades, né? O papo da vez agora são as eleições nos Estados Unidos, né? Que está acontecendo nesse momento e está movimentando os mercados aí, né? Inclusive, eu estava olhando mais cedo o Dow Jones, o S&P, eles estão com alta volatilidade, né? Cada candidato que sai ali ganha um candidato de um partido diferente, o índice se mexe. Mas não tá afetando aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil os problemas são outros, né? São os problemas que tá acontecendo em relação à política. Nós temos nossos políticos aqui, né? É, hoje vai ter a PEC da transição, muito provavelmente vai sair, já tá para sair hoje, né? Vamos ver se vai sair até o final do dia. E vamos ter também o pronunciamento do Exército em relação à auditoria das urnas. São duas coisas que estão mexendo nos mercados aqui no Brasil hoje. Mas vamos falar aqui da agenda, o que saiu. Saiu o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor no México. No acumulado do ano ficou em 8,41%, né, caindo aí de 8,7%, né? Bom para o México, reduzindo seu índice inflacionário. Aqui no Brasil tivemos as vendas no varejo mensal referente a setembro, que ficou em 1,1%, né, superando aí as projeções que era de 0,2% e também acima do mês anterior, que havia sido 0,1%. No acumulado de 12 meses, o valor ficou em 3,2%, também superando as projeções que era de 1,4% e também acima do mês anterior, que havia sido 1,6%. De data da agenda foi isso, Jader. Passo para você, Uhum. daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre os balanços. Perfeito, vamos lá. Então, pessoal, você que está na nossa escuta, não deixe de mandar seu comentário aqui nos vídeos, caso venha ter algum questionamento. E também não deixe de curtir esse vídeo, dar o like e de se inscrever na nossa página, caso não seja inscrito. Pois bem, só pediria para o William compartilhar minha tela? Por gentileza, obrigado. Bom, vamos dar primeiramente um rápido giro pelo mundo. Vamos ver como que está tudo. Mundo um pouco mais negativo hoje, né? Estados Unidos, por enquanto, acredito que os futuros estão levemente positivos hoje, mas o destaque negativo foi para a Europa, também continua ainda um cenário bastante desafiador, né? Brasil, estamos numa leve queda, próximo da estabilidade. Felipe pode falar um pouco mais a respeito, né? Tem mais algumas informações relativas ao Brasil. O Brasil, inclusive, que hoje que vive, está muito atrelado com incertezas políticas, né? Então, isso que está pintando hoje o cenário, está tendo essa transição, PEC da transição, onde temos sim muitas questões ainda a serem vistas, quanto de dinheiro vai ser gasto, quanto que vai ser orçado. Primeiro, o governo eleito quer saber quanto de dinheiro vai ter disponível para depois pegar e dizer o que vai fazer. Então tá um jogo. Essa incerteza é o nome do jogo aqui no Brasil. Isso não é bom para nós aqui no país. Mas vamos sequência aqui. O mundo tá dessa forma. O índice do medo está em 58. O mundo um pouco ainda ganancioso. O índice do VIX tendo uma leve subida. Entretanto, percentualmente falando, está no 0 a 0. Está bem próximo da estabilidade a nível de 25. Então, sem maiores preocupações do mundo. E quando nós falamos de volatilidade também, nós vemos esse outro gráfico, um comparativo de como que o índice VIX ele está hoje em relação ao período que esteve em 2008 e 2009. E olha só que, bom, podemos talvez esperar algum evento de magnitude nos próximos dias que aumente essa volatilidade se nós repetirmos o passado, né? Mas até o momento não temos nenhuma novidade, nenhuma informação que realmente traga maiores preocupações para os mercados. O índice DXY hoje tendo uma leve subida, subindo 0,5% a US$ 110. O índice dos futuros também, um destaque de queda entre os futuros, obviamente, destaque de queda para o petróleo, que está sendo cotado o barril a US$ 93 até o presente momento. Bom, tivemos alguns destaques hoje, entre eles foi sim a eleição nos Estados Unidos, né? Tá uma eleição bastante acirrada. A princípio era esperado que os republicanos levassem vantagem nas duas casas. As eleições, os chamados middle terms, é para o Senado, para a Casa dos Deputados, né? Eles chamam US House, A Câmara, né, também.
Câmara daqui, né, como nós conhecemos aqui no Brasil, e para governadores. No Senado, ainda as eleições não foram decididas, porque tem a maioria, tem um limite, um número X para cada uma das casas. 51 é o número limite para o Senado. Por enquanto, os republicanos estão com uma vaga a mais do que os democratas. É, quanto à Câmara dos Deputados lá, até o momento os republicanos estão ganhando 199 vagas e precisa de 218 para ter maioridade. Então, tá bastante, digamos assim, desproporcional a Câmara dos Deputados lá, os republicanos levando vantagem. E para governador, também os republicanos estão levando vantagem, mas não é uma vantagem tão grande como muitos analistas estavam prevendo. Com certeza teremos mais informações, as eleições lá ainda não acabaram. Até acredito que amanhã, do mais tardar até sexta-feira, teremos os resultados oficiais. Dando sequência aqui no que mais está movimentando os mercados hoje. Hoje e ontem, o Bitcoin caindo bastante, caindo 5% hoje. Acabou rompendo essa região aqui, né? O Felipe é grafista, ele saberia dizer em maiores detalhes tudo isso. Perdeu o suporte. Mas perdeu um suporte aqui. É uma pena que o Bitcoin está caindo, né, Felipe? Uma pena que está caindo, que as cripto hoje estão em queda aí. E o porquê isso acabou acontecendo, né? O Ethereum também acabou caindo bastante, de forma bastante acentuada. Ontem caindo 14% e hoje caindo 9%. E tem, claro, o que acabou acontecendo no dia de ontem foi um dia bem atípico nos mercados, né? Esse rapaz aqui, inclusive, né? Que é quando a negociação de criptomoedas ela é realizada através de corretoras próprias de cripto. E ele era um dos donos de uma das corretoras de cripto que era concorrente da Binance, né? Inclusive, muitas pessoas previam ele como o novo Buffett, o novo bilionário, né? E acabou acontecendo que houve uma crise de liquidez nos mercados, né? Inclusive, a Binance, que é a maior corretora hoje de cripto oficializada, né, no mundo, acabou comprando a FTX, que era desse rapaz aqui, o chamado Sam. Então, houve uma crise de liquidez e fez com que muitos investidores acabassem liquidando suas posições, né? E, bom, então esse foi o motivo que fez com que, inclusive, ele perdesse 15 bilhões na segunda-feira e chegasse a quase 1 bilhão na terça-feira. Então, foi uma perda bastante expressiva que ele teve no mercado. Também, dando continuidade nos Estados Unidos, temos algumas informações que preocupam um pouco. O Facebook, o Meta, hoje está demitindo 11 mil pessoas a nível global. Também, o Wells Fargo, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, também demitindo pessoas. E algumas outras informações nos Estados Unidos também preocupam, como a confiança dos investidores no varejo, ou melhor, tudo que é relacionado ao varejo norte-americano também está caindo em desconfiança dos mercados, quanto os pequenos negócios também, aos poucos, vem se deteriorando, e o setor imobiliário também está perdendo muito dinheiro. Inclusive, para um trabalhador hoje ter condições de comprar uma casa, ele tem que trabalhar muito mais horas do que historicamente ele deveria, né? E também temos hoje o balanço de pagamentos. A semana ainda continua com algumas informações relativas a outras empresas. Então, a situação dos Estados Unidos continua bastante tensa, bastante complicada e inspira muitos cuidados em diversas situações. Aos poucos, essa conta está chegando. Crise de liquidez, aos poucos, está batendo a porta no mercado. Então, vamos ficar atento a isso. Felipe, fazer algum contraponto? Se tem mais algumas informações a serem trazidas? Tenho sim, tem os balanços aqui já. Em relação a essa questão dos Estados Unidos, já é bem previsível que isso vai acontecer, né? A gente já vinha falando aqui já sobre Falando isso. há muito Ia tempo, né? acontecer essa crise lá e vai chegar. Eu acho que vai piorar muito ainda já antes de melhorar essa situação dos Estados Unidos. Mas Uhum. vamos ver com as eleições agora se melhora lá a situação, né? Vamos ver. Mas vamos deixar os Estados Unidos lá, vamos falar aqui do Brasil agora. Pode compartilhar a tela, por favor? Valeu. Falar aqui dos balanços, né? Bradesco reportou um lucro líquido recorrente caindo aí 22,8% e as provisões contra inadimplência, dado importante esse aqui, que é as provisões do banco. O banco é o dinheiro que ele provisiona ali para o futuro, caso ele venha a sofrer algum calote ali por parte dos clientes. O Bradesco aumentou aí 116,4%, ou seja, os bancos estão preocupados com a inadimplência dos clientes. A Gerdau reportou um lucro líquido ajustado caindo aí 33,1% e o EBITDA ajustado subindo 23,3%. Lembrando que esses dados são no comparativo com o mesmo trimestre de 2021, né, um ano atrás. Braskem saiu de lucro para prejuízo
prejuízo saiu de um lucro de 3,57 bi, não lembro agora exatamente, para um prejuízo de 1,1 bi, né? Caindo aí 421,55% o resultado líquido da Braskem. O EBITDA recorrente caiu também 74%. A TOTSV reportou um lucro líquido consolidado, um aumento aí de 75,2% e o EBITDA ajustado aumentando 33%. Primeira empresa com resultado positivo aqui dessa lista, né? Vamos lá. O Iguatemi reportou um lucro líquido ajustado de 166,5%. O EBITDA aumentou 15,1%. A gente pode ver essa questão aí nos aumentos, né, da venda do varejo nesse mês, que aumentou, superou bastante a previsão, que era de 0,2% de aumento, e veio 1,1%, né? E Iguatemi aqui, que é uma empresa que trabalha com esse varejo, reportando aqui um aumento no lucro também no trimestre. A Engie também reportou seu balanço, o lucro líquido aumentou 17,2% e o EBITDA caiu 15,7%. A Caixa de Seguridade aumentou seu lucro líquido em 55,7% e o índice de sinistralidade caiu 9,2%, né? Uma coisa ajuda a outra nesse caso, né? Caindo a sinistralidade, menos pessoas pedindo resgate de seguro e aí aumenta o lucro. Qualicorp teve o lucro caindo 55,4% no comparativo e o EBITDA ajustado caindo 12,7%. CVC reduziu um pouco o prejuízo, né? Reduziu o prejuízo em 10,5% e a receita aumentou em 46,6%. A CVC parece estar melhorando, digamos assim, né? Varejo melhorando, as pessoas se permitindo mais fazer viagens, etc. A CVC aqui reportando uma redução do prejuízo e aumento na receita. Fala da Bolsa, como é que está no momento, né? Bradesco, que não reportou um balanço tão bom. O medo também, né? As questões de inadimplência aí, o banco caindo, a ordinária caindo 10,06% e a preferencial caindo 9,5%. São as maiores quedas do Ibov, né? Braskem também caindo 6,8%, Qualicorp caindo 5,77% e a Mer caindo 5,41%, né? No quadro aqui, as principais empresas que estão caindo são as empresas que reportaram um balanço não tão bom nesse trimestre. No campo positivo, temos a Pet subindo 5,88%, a Totsu, que reportou um balanço bom, subindo 3,83%, BB Seguridade subindo 3,6%, GGBR subindo 3% e Eco subindo 2,47%. Né? As empresas estão subindo aqui também, Totsu, BBSE que se relaciona com a Caixa, né? São dois bancos estatais que fazem a mesma coisa, a Seguridade, setor de seguros, e aí BBSE reflete aqui a Caixa, que não faz parte do Ibov, não está aqui nessas altas. E aí, acho que é isso já, da minha parte. Bacana, Ibov perfeito. caindo 0,33%, deixa eu ver só o dólar, só para passar esse panorama. Ibov caindo 0,34% e o dólar subindo 0,31%, né? Na próxima estabilidade, nada de novidade aqui no Brasil, né? Os mercados estão aguardando as próximas novidades que vão surgir durante o dia, né? Perfeito, obrigado, Felipe. Bom, pessoal, então foram essas as principais notícias. Foi esse o panorama que hoje nós passamos a você. Então, com certeza terá mais acontecimentos no decorrer do dia. Então, agradecemos a todos a atenção, agradecemos a todos pela audiência e voltaremos aqui logo mais com o fechamento do mercado também, logo mais à tardinha. Então, desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.